Informação de momento sobre a posse de Donald Trump com apuração exclusiva. A cerimônia será transferida para dentro do Capitólio por causa do frio extremo. Acertadíssima informação de Priscila Yazbek, direto de Washington, trazendo detalhes. Pri, você já falava sobre como o mau tempo por aí, né? Enfim, comum nessa época do ano, mas ainda assim traz algumas dificuldades, né, para eventos como esse. Como é que vai funcionar agora, então, hein, Priscila? E essa decisão, ela foi tomada agora? Pois é, Tainá, ainda não é uma decisão oficial. Os nossos colegas da CNN Internacional apuraram com algumas fontes, então, que pode ser que a posse seja transferida, então, para ambientes internos. Então, de acordo com essas fontes que conversaram com a CNN Internacional, eles falaram que os planos estão em andamento tanto para que Trump quanto para que o vice-presidente J.D. Vance sejam empossados dentro da rotunda do Capitólio, que está aqui atrás de mim, vocês estão vendo. O evento todo já está montado, tem arquibancadas, todo o palco ali montado para acontecer exatamente aqui. Mas a ideia, então, é que passe a acontecer internamente, isso segundo essas fontes que conversaram com a CNN Internacional. Essas discussões ainda estão em andamento, a equipe de Trump também estaria em negociações e potencialmente poderia realizar parte das celebrações dentro da área do Capital One, que é onde Trump vai fazer uma parte das festas que acontecem. Lembrando que a cerimônia de posse ela acontece no dia 20, na segunda-feira, mas existem shows e diversos outros eventos que antecedem a posse. Então, por causa desse clima muito frio, essa é a perspectiva. Só para trazer algumas informações sobre a previsão das temperaturas, já se falava antes desses rumores de que a posse pode ser transferida para dentro da rotunda do Capitólio sobre o frio extremo, uma massa de ar ártico que vai passar pelo Canadá e chegar nos Estados Unidos a partir de sábado de manhã, deve trazer um clima muito frio para os próximos dias, e a previsão é que faça uma temperatura de menos 6 graus durante o dia da posse, durante o dia 20. Isso faria com que a posse do segundo mandato de Donald Trump fosse a segunda mais fria já registrada na história, só perdendo para a posse do segundo mandato de Ronald Reagan em 1985, quando a temperatura estava em menos 13 graus. Até nosso editor Léo Lopes estava falando sobre a sensação térmica durante esse dia da posse de Ronald Reagan, que estava entre menos 23 a menos 28 graus. Para se ter uma base de comparação, é normal que faça frio durante a posse, as cerimônias de posse dos presidentes dos Estados Unidos, mas, por exemplo, durante a posse de Obama em 2009, que também fez um tempo muito frio, a temperatura ficou em menos 2,2 graus Celsius. Então, é sempre uma temperatura fria, mas não essa temperatura extrema, então, que está prevista para agora. E aí, só para trazer também mais uma informação, normalmente essas cerimônias elas são realizadas ao ar livre, praticamente todas foram realizadas ao ar livre, mas em 1909 também houve uma cerimônia que foi transferida para a Câmara do Senado por causa de uma nevasca, e também a segunda inauguração de Ronald Reagan foi feita na rotunda do Capitólio, justamente por causa desses climas extremos, né? Então há uma preocupação de verdade, Tainá, sobre isso, trazendo um relato pessoal que a gente vê que agora as temperaturas estão em cerca de menos 3 graus agora. Na verdade, agora está em 4 graus, mas cedo estava menos 3 graus, sensação térmica de 1. Mas a previsão para amanhã já é de uma temperatura de menos 1, máxima de 6 para o sábado, menos 1, máxima de 7, domingo menos 5, máxima de 3, com 80% de chance de neve. Na segunda, a temperatura exatamente na segunda, no dia da posse, caindo para menos 12 a mínima e a máxima menos 5 graus. Isso a gente está falando só da temperatura mesmo, a gente não está falando nem da sensação térmica, que aí fica mais baixa a sensação térmica, é aquele frio que ele fica ainda mais intenso por causa do vento, né? Então há uma preocupação de fato com a exposição dessas pessoas nessa cerimônia, que dura cerca de 2, 3 horas, então é um tempo longo para que as pessoas fiquem expostas a esse frio todo, né? O que a gente vê aqui é que as pessoas, vocês estão vendo aqui nesse local, tem alguns jornalistas, alguns turistas que eles vêm, batem uma foto, ficam alguns minutinhos, mas normalmente as pessoas nesse tipo de temperatura já logo se abrigam, já logo vão para algum café, algum lugar fechado, porque realmente fica muito difícil de ficar um período assim mais longo do que 20 minutos, meia hora
hora, no relento, realmente as extremidades, por exemplo, os pés e as mãos começam a congelar de fato se as pessoas ficam expostas muito tempo a essa temperatura fria. Então, repetindo, segundo essas informações de fontes que estão organizando a posse, que conversaram com a CNN. A rotunda do Capitólio. Volto com você, Tainá. Valeu, Priscila Asbeck.